Então, mesma coisa com a gente depois que bate a feijoada, a gente nunca deita logo depois de se alimentar tanto, certo? Mesma coisa com o bebê prematuro. Nem com o bebê a termo também, né? Sempre coloca ele para arrotar. Então, é aquela coisa. Quando a gente ouve os antigos falar, qual que é a melhor posição para o bebê dormir? Silvana deve ter escutado umas coisas assim que deixa o cabelo em pé. Conta aí, Silvana. Então, o Silvana. prof falou de antigo, já lembrou de mim? Já na hora. Na hora. Tem que colocar de ladinho, é, Peladinho. bater nas Não. costinhas e ficar observando. Pelo amor de Deus, sabia que você tinha escutado essas coisas. Então, pessoal, sempre que vocês forem orientar a puérpera, sempre tem que colocar o bebê para dormir de decúbito dorsal, tá? Por quê? Tá vendo aqui, ó? Para facilitar a digestão, colocar o bebê no berço, opte pela posição de decúbito ventral ou lateral direito. A gente não faz mais isso, tá? Eu coloquei aqui, isso aqui é uma aula um pouquinho mais antiga que eu não atualizei. Não, a gente não faz mais isso. Nossa, que coisa linda esse cachorro lá. A gente não faz mais isso, tá? Por quê? Você já colocou o bebê para rotar, beleza? Então, a digestão agora, ela vai ocorrer naturalmente com o bebê deitado ou não, tá? Só que, por que a gente não põe ele de lado ou de decúbito ventral? Alguém sabe? Para ele não vomitar. Não, pior. Digestão? Para não se afogar? Para não se afogar. O bebê nessa idade, e principalmente o prematuro, ele não tem o reflexo de tirar o rostinho de onde ele não está respirando. Isso só vai acontecer... Prof, de ladinho, ele não vai ingerir novamente o vômito. Eu ia falar isso agora. Então, mas Há perigo? De decúbito dorsal, né, ele deitado de decúbito dorsal, também não tem. Por quê? Ele tem o reflexo de vomitou, ele vira. Ai, eu tenho medo. Eu não ia fazer Todo isso com mundo meu tem neném. medo. Eu ia fazer. O Ben não dorme de lado nem que a gente queira, tá? Então ele só dorme Prof, coloca. largadão assim, ó. Só dorme largadão. Mas tem aquelas espuminhas que você coloca para obrigar ele a ficar de ladinho. Mas a gente não obriga pelo simples motivo, Sil, de que é muito mais perigoso ele encostar o narizinho em algum lugar e sufocar do que ele vomitar, né, e virar. Por quê? A gente está sempre de olho nele de qualquer maneira, tá? Então a gente não coloca ele de lado para ele não bater o narizinho, a boquinha e ficar sufocado. Inclusive teve um caso aqui em Curitiba que uma das coisas assim prioritárias que se fala para puérpera e para o acompanhante quando sai da maternidade não durma com seu bebê na mesma cama. Aí a gente acaba fazendo porque eles choram, e daí Eles quando choram, você aconchega, eles param, né? Mas qual que é o perigo? Você se debruçar em cima desse bebê e ele morrer sufocado. E foi o que aconteceu aqui em Curitiba. Porque os pais estão cansados, né, de ficar ali naquele estresse e Cara, pode a acontecer. gente dorme de pé. A gente dorme de pé. Exatamente. Então, o que aconteceu aqui em Curitiba? O casal teve o filho, né? O filho era ele era pequeno. E aí a mãe tinha amamentado. E aí o pai estava com o braço em cima da mãe, assim, com o cotovelo em cima do ombro dela. E escorregou o cotovelo e ficou na carinha do neném. O neném morreu, sufocado. Porque ele também estava dormindo e não teve o reflexo de tirar. O que você afogou com 10? Então, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer para evitar esse refluxo, pessoal? Que não é colocar de lado nem decúbito ventral. A mamada correta e fazer com que depois, quando a gente coloca ele em pezinho, para ver se realmente ele
Exatamente. Arrotar. Arrotar. Isso. Porque esse ar que fica, né? Se ficar eventualmente um ar, é isso aí que faz dar o refluxo. Se acabou esse ar, aí você pode ficar tranquilo, ele pode dormir tranquilamente, que não vai ter refluxo nenhum, tá? No caso do meu filho, podia ficar meia hora ali fazendo ele arrotar, ele não arrotava. Então, porque Mas tem bebê nunca, que nunca não... tive problema, ele quase nunca Isso. regurgitou. Por quê? Porque, assim, uma mamada muito boa, uma pegada boa, uma prega boa, onde o bico vai até a garganta do bebê, lá na faringe do bebê, não entra ar nenhum. Quando não entra nenhum ar, não tem por que o bebê arrotar, porque só tem leite, entendeu? E aí o bebê não vai ter nem soluço, ele não vai querer arrotar, tá? Justamente porque não tem nada lá, só tem leite. Então só preencheu a Então barriguinha dele. porque o bichinho era um bezerro. Aham, imagino. Não, mas isso aí depende do que come, porque, por exemplo, eu tomo Coca-Cola, me dá vontade de arrotar, eu bebo igual quando eu bebo qualquer outra coisa. Porque gases. E a gente tem a mania, às vezes, de respirar e engolir ao mesmo tempo. Isso causa, coloca ar junto com a nossa comida. Desculpa, pessoal, pergunta idiota aqui, tá? Eu aposto que a Silvana adora comer, almoçar conversando. Eu já tava com saudade já da Silvana, já. Imagina a Silvana eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Tomara que a gente volte logo, entendeu? É verdade. Imagina a Silvana falando e almoçando, tipo assim... E aí, o que acontece? Pare, que eu não sou assim. Duvido. Palhaça. Aí a comida da Silvana entra tudo cheio de ar pro estômago. E ela vai e toma coca com gás em cima. O que acontece? Claro, a Silvana vai querer dar aqueles arrotos enormes, não vai ter jeito. Daí eu vou ter que precisar de um menino de 18 anos me segurar aqui, ó. Então é isso que acontece, tá? Com o bebê é a mesma coisa. Às vezes o bebê não quer arrotar simplesmente porque não tem ar. Então não tem por que ele arrotar. Mas ainda assim é importante manter, né, a posição de pezinho ali, para que todo o leite desça até o fundo do estômago e lembra do fundo do estômago, onde tem a válvula cárdia, que é bem depois do coração. Aí aquela válvula se fecha, passou do esôfago, não volta mais, tá? E aí você pode colocar ele para dormir. Vinícius, mas deixa eu te perguntar, porque agora é uma coisa assim muito... eu concordo plenamente com o que você falou, tem lógica, né, do bebezinho dormir de barriguinha para cima, mas eu imagino que as mamães têm uma resistência bem grande diante dessa... Tem, né? Tati, você tem coragem, mesmo que sabendo que você aumentou corretamente, colocou suas bebezinhas para rotar, deixa elas dormir de barriguinha para cima? A gente fica preocupado, né, Vinícius? Assim, como mãe, a gente tem um medo, assim, será que eu amamentei corretamente, né? E aí a gente tem essa resistência. Você está fazendo isso com o seu pequeno, com o bem? Vocês estão fazendo? O que a gente faz para ele aprender a se defender, né? O que a gente sempre faz amamentou, né? Ele vem para mim e aí eu fico pelo menos uns 10, 15, 20 minutos ali com ele de pezinho para ele não ter problema nenhum. Assim que ele dorme no meu peito, aí eu coloco ele no berço, né? Agora ele está indo pro berço, para ele dormir de barriguinha para cima. E aí, ô Vini, vocês deixam a luz do quarto acesa ou não, apagada? A gente colocou um abajurzinho bem fraquinho ali, mas é bem fraquinho, assim, nada de... Porque a gente também não consegue dormir de luz acesa, né? Esses primeiros dias que a gente dormiu com a luz do banheiro acesa, que é dentro do quarto, foi um pouco difícil de dormir. Então agora a gente colocou um abajurzinho lá que muda de cor para ele. E aí deixa ele lá. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês verem. A gente deixa ele lá. E aí ele chora. A hora que ele tá com fome, ele chora. A hora que ele tá sujo, ele chora. Ele chora a hora que ele quiser. Bom, professor, vocês também têm costume de levantar de madrugada e colocar o dedo no narizinho do bebê? Não, a Amanda fez isso essa noite. Porque foi a primeira noite que ele foi pro berço, né? E aí ela falou assim, sempre fiz isso. Ele tá fazendo barulho. Eu falei, ele tá reclamando, ele não tá passando
Normal. Eu vou lá ver. Tá Acho bom, que é vai lá ver. normal de mãe, isso não é possível. É porque eu mesmo, eu fiquei... Porque eu coloquei ele no berço. Eu falei, vamos colocar ele no berço hoje? Pra gente tentar dormir um pouco, né? Aí eu fico preocupado. Eu falei, não. Eu vou tentar, a gente, né? Se não dormir, não dormiu. E aí eu coloquei, mas eu fiquei meia hora do lado dele pra ver se ele dormia mesmo e isso não acontecia nada. Então, depois eu fui pra cama. Eu fiquei lá olhando assim, ó. Aí dormi. É exatamente assim. Né? A minha mãe colocava o dedo no meu nariz e me soprava pra ver se eu tava dormindo ou tava morto. Meus pais... Ontem a Ana Cecília falou comigo, resfriadinho com o mamãe, nariz eu trancado. sonhei que quando eu era bebê você assoprava no meu ouvido. Olha isso. Era verdade, eu tenho. Quando eles estão resfriadinhos também, que o nariz fica trancadinho, dá aquele desespero, fica colocando a mão no peitinho, ver se tá erguendo e abaixando. Uhum. Verdade, Vanusa. Daí a gente fica, coitadinho, eu coloco qualquer porcaria, qualquer droga no nariz e destranca. E ele, não posso colocar. Pode fazer lavagem. Aí Sim, depois eu vi esses vídeos fazendo a lavagem, tirando, né? Daí eu aprendi, mas antes, mãe de primeira viagem, não sabia nada, dava aquele desespero dele respirando só pela boca e... Meu Deus. Ai, bem isso. Então, olha só, lá na prática profissional de vocês, depois que vocês fizeram isso, né, ou vocês ou a mãe junto, vocês sempre vão fazer o quê? Ó? Registro. Sempre registra que leite que foi dado, quanto foi dado, se houve regurgitação ou não, se houve qualquer intercorrência, se afogou, se ficou roxinho, qualquer coisa assim, vocês registram no prontuário do bebê, tá? Também temos a sonda, né? É uma sonda de gavagem mesmo, igual, né, que a gente tem para adultos, só que ela é menor, tá? Isso aqui a gente usa quando o bebê também não consegue nem deglutir, nem sugar. Então, os extremos, né, os prematuros extremos, usa bastante essa sondinha. O problema dessa sondinha é que ela, assim, por mais efetiva que ela seja, às vezes a gente não consegue tirar todo o ar dela. Isso pode dar uma distensão gástrica por gases, tá? Mas tem técnicas que evitam isso, como, por exemplo, quando você vai passar a sonda, você já pode passar ela com líquidos, né? Então, passa ela com leite, por exemplo. Isso é técnica de enfermagem, tá? Assim, é técnica para enfermeiro, desculpa. Dificilmente o técnico vai passar a sonda sozinho dentro de uma UTI neonatal, sozinho lá e sem ajuda de ninguém. Às vezes até o médico pode passar essa sonda aqui para se responsabilizar, tá? Então, para fazer alimentação, a sonda 4 ou 6, se for fazer drenagem, 8 ou 10, né? Porque aí você tem muito mais grumo, por isso que a gente usa uma sonda um pouquinho maior. A troca é a cada 3 dias, então ela é muito mais rápida que no adulto, tá? Sempre atentar com a higiene. Essas sondas que saíram também, que ele arrancou, por exemplo, a gente também não reutiliza. E os esparadrapos, a gente não utiliza esparadrapo, né? A gente vai utilizar, por exemplo, um micropore bem antialérgico para não causar nenhuma irritação na pele do bebê, que é muito sensível. Então, se for o leite humano, certo? Ordenhado, ou a fórmula, a gente sempre vai respeitar de 2 a 3 horas. O bebê não tem, geralmente, o estímulo o reflexo de chorar para ser amamentado. Então, é importante que a enfermagem tenha esse cuidado de regular os horários de alimentação do bebê, tá? Vinícius, essa é a minha dúvida, assim, na verdade. Não é dúvida, porque eu já passei, já tive minhas pequenas. Uhum. Mas, assim, às vezes elas passavam das 2, 3, 4 horas dormindo. E eu acordava elas para dar aquela seringuinha de leite. Correto. Eu acho errado isso, na minha opinião. Eu acho que tem que deixar o bebê dormir. Não tem. Por quê? Tem vários motivos do porquê. Primeiro, Vinícius, só uma ressalva, porque quando eu acordava elas e eu dava a quantidade exata que o médico e estava prescrito,
Uhum. elas vomitavam depois e choravam, e tinha toda aquela coisa. Então, assim, não é melhor deixar o bebê dormir quando você está em casa? Deixa ele dormir. Ele vai acordar e ele vai sentir fome. E como Então, os antigos e as minhas avós falavam, tá dormindo, tá ganhando energia e força. E daí ele vai chorar quando ele sentir fome. então, aí é que tá. É que nem eu falei. Um bebê que não se alimentou vai ter energia para chorar? Não. Não, não vai ter. Quando a gente tá. Você já teve hipoglicemia, Sil? Silvana, tá com o áudio fechado. Prof, pode falar, tá? Eu entendi o que você quis dizer, que Você você já falou lá teve? no início, que ele tem que armazenar. Isso. Mas Mas você teve hipoglicemia já? não. Não. Quem teve hipoglicemia aí, pessoal? Larissa tem cara de que já teve. Não. Não? Ninguém nunca teve hipoglicemia? Nenhum de vocês? Cara, eu sempre pergunto se Isso. tiveram alguma doença, vocês nunca tiveram nada? Ah, tá. Hipoglicemia é aquela tremedeira, né? De desmaiar de fome. Não. Nunca tiveram, gente? Qual que é de Não. vocês? Não, olha o tamanho, olha o meu tamanho. Eu sou Olha o meu totalmente tamanho. gorda, sempre fui. Tem gordura Bom, então eu vou contar como é ter uma hipoglicemia. Tá bom, tô. O primeiro sintoma é sono. Então você fica mole, tá? E fica quieto. O segundo sintoma mais grave é o apagão. Então, na sua frente tudo começa a ficar preto e fica tão preto a ponto de você não se lembrar mais de nada e acordar em outro lugar. Isso é uma hipoglicemia severa. Tá? A sua glicemia baixa tanto que você dorme e desmaia. Os bebês, eles consomem energia de vocês não têm noção o quão Eu sei. rápido é o metabolismo de um bebê. Tá? Ele gasta muita caloria por hora. Porque é um crescimento. vômito perde 3 quilos. Exatamente. Então é muito acelerado. Quando a gente está dormindo, não está ganhando energia, justamente o contrário. Você está perdendo energia. Você gasta muita energia para dormir. Porque você tem que manter seu cérebro ativo, seus pulmões ativos, tem que fazer digestão, tem que fazer a limpeza do seu corpo, todo o seu Você sistema precisa linfático. conversar com a minha avó. Sim, a vovó precisa levar um Todas lero com as ela. avós, né? Enquanto tá dormindo, tá crescendo. Exato. Então, É bem isso. então, por que a gente faz, sim, aqui o bem, inclusive, nos primeiros 4, 5 dias, nós Deixa o bem acordávamos, dormir. não, a gente acordava ele de 3 a 4 horas para alimentar ele. Por quê? Bebê muito pequeno não tem ainda esse reflexo de acordar para mamar. Então precisa. Pare, o bem é enorme. Ele, nossa, É ele enorme. é lindo, ele não precisa. Pare de ficar acordando ele. Não, já paramos, porque agora ele acorda a gente, né? Então, nos casos dos RNs prematuros, é a mesma coisa. A gente vai fazer uma gavagem intermitente de 2 a 3 horas e manter esse horário para que o metabolismo da criança comece a se acostumar a receber alimento na mesma hora, tá? Então, isso vai evitar tanto o esforço quanto a perda de peso das crianças. Então, a indicação: imaturidade gastrointestinal, falta de reflexo de sucção e deglutição, em caso de uso de CPAP, de BIPAP infantil, que é a ventilação mecânica, e quando ele tem um esforço muito grande para fazer a sucção, o esforço é tão grande que ele perde peso ao invés de ganhar. Então, são todas essas indicações. Então, vamos sempre utilizar a posição semi-Fowler voltada para a mãe ou para o profissional, oferecer devagarzinho, interromper em caso de vômito ou cada vez que ele quiser respirar. Vamos trocar a seringa em cada dieta, como se faz igualzinho no copinho, tá? Essa questão da avaliação do resíduo gástrico, pessoal, é uma coisa muito técnica, ou seja, é muito do técnico de enfermagem mesmo. Por quê? O bebê pequenininho, ele, que nem a Sil falou, Sil, quando você alimentava as pequenas e elas vomitavam, é justamente porque eu vou falar agora, tá? Eu acho que você vai ver que deve ter muita coisa a ver. Então,
quando você tem um tempo de alimentação, não quer dizer que aquele bebê já utilizou todo aquele volume que você deu inicialmente, tá? Pode ter sobrado alguma coisa lá. Isso é chamado de resíduo gástrico, tá? Então, por que isso acontece? Primeiro, de novo, né, eu vou repetir várias vezes, imaturidade gastrointestinal. Não necessariamente o bebê vai ter ácido gástrico suficiente para digerir aquele leite de forma tão rápida quanto, por exemplo, foi prescrito pelo médico. Por isso que é importante voltar no médico e falar, olha, está vomitando toda hora. Então, como é que você avalia isso? O resíduo ele pode ir de 10% a 20%, certo? Que ele vai ter que ser descontado daquilo que você vai dar para ele. Mas isso é só por sonda, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui da Sil porque ela falou que as pequenas vomitavam. Então, olha só. Imagina que você deu a primeira dieta com 10 ml. Depois de 2 a 3 horas, você foi e puxou da sonda, puxou 1 ml. Isso é 10%, certo? Então, 10% daquele volume ficou como resíduo gástrico. Então, o quanto você vai colocar de volta, tá? Vai mandar de volta esse resíduo. Só que em vez de 10 ml, por exemplo, que estava prescrito, você vai colocar 9, porque você está descontando aquilo que já está lá dentro. Então, 10% ainda está na faixa de segurança. Você aplica a dieta descontando aquilo que você aspirou. Tudo bem? Como é que funciona o negócio? Então, se a dieta é 10 ml, eu aspiro a 3, eu coloco só 7. 7. Né? Só que aí o problema, olha só, agora a gente vai para o segundo problema. Justamente o que você falou, olha só. O volume total que você deu foi 10. Você aspirou 3. Só que 3 é mais que 20%, não é? Então, quanto é que você vai dar agora? Nada. Você vai suspender a dieta porque ficou muito resíduo gástrico. Ou seja, ainda não deu tempo daquele bebê fazer a digestão completa e é por isso que você vai deixar por mais tempo ele fazendo a digestão e vai avisar a enfermagem e a medicina sobre o que aconteceu. E E vai anotar no Vinícius, prontuário. Uhum. essa parte da técnica o técnico de enfermagem é maravilhoso, né? E como você falou do contato, eu vou observar esse bebê como se fosse meu filho, como Sim. se fosse alguém da minha família. Mais importante. E, de repente, aqui, contando pela humanização e por a gente ser mãe já, né? Eu não vou colocar o que o médico prescreveu, 10 ml, ou ver ali a quantidade. Eu vou sentir esse bebezinho. Isso. De repente, ele nem precise dessa quantidade que você está me dizendo. Isso. Mas é sempre importante fazer o quê? Eu preciso alimentar ele com a quantidade que percebeu e anotar. Isso. Sempre deixar prescrito para o próximo profissional que vai vir e ter o mesmo respeito e cuidar desse bebezinho e dessa pessoa, enfim, de qualquer, exatamente como a gente cuidou no nosso plantão. E muito importante também, além de anotar, comunicar aquilo que aconteceu, tá? A mesma coisa que você anotou, você vai comunicar à equipe, todo mundo que está ali no plantão, do que aconteceu naquele momento. Se foi mais, se foi a menos, o que aconteceu do plantão, tá? Então, tem que passar sempre. Mas, professor, por que eu tenho que comunicar a equipe se eu anotei ali na prescrição, na ficha do bebê ou da pessoa? A pessoa que está vindo não vai ler? Vai ler, mas não é todo mundo que vai ler. Por isso que a gente sempre trabalha com redundância de informação. Olha só o que a gente faz na enfermagem. Quando você anota, você passa o plantão. Você passou o plantão, você confirma que aquela pessoa recebeu o plantão, né, e anotou tudo que foi diferente. Tá? Então, por quê? Isso é segurança. Quanto mais informação redundante você dá, ou seja, não é que você vai escrever a mesma coisa, mas que você vai insistir naquela informação importante que precisa ser repassada. Tá? Tem no papel e eu estou te falando. Isso, Okay. exatamente. Né? Por quê?
Depois você vai ter como falar, olha, eu passei no plantão e anotei. Não tem como a pessoa falar que não sabia, tá? Espero nunca ter que falar isso. Eu Pois é, falei para a pois é. pessoa. Eu já tive que falar, infelizmente. Que horror. É horror. Então, dentro da incubadorazinha lá do RN prematuro, a gente faz o controle térmico. Ou seja, vamos diminuir a perda de calor ao máximo desse bebê. Como é que a gente sempre, então, vai lidar com esse bebê? Sempre através das portinhas que estão nas laterais da incubadora, tá? Então, elas ficam fechadinhas. Existem incubadoras onde você nem precisa abrir, né? E tem duas luvas, espécie de mangotes, onde você vai manipular o bebê ali dentro sem nem tocar nele, né? São casos bem extremos, inclusive de RNs que têm risco alto para infecção. Então, os berços e as incubadoras sempre afastados de janelas, correntes de ar, e sempre manter a estabilidade dessa temperatura. É igual uma geladeira, só que quente, e é por isso que a gente tem que manter o controle de temperatura. Porque se tiver algum problema com essa incubadora, a gente vai detectar mais rapidamente, tá? As incubadoras também têm, né, um controle de oxigênio, um umidificador e aquecedor do ar. Então a gente precisa também. Só uma pergunta. Pode falar. Hoje que a gente está tendo um problema aí, um problema não, né? Até enfim, com a pandemia. A gente sempre, eu deixei as janelas muito abertas e tal. Hoje continua exatamente igual nas UTIs, né, neonatal para os pequenos, mesmo com essa. Nasceu um bebê prematuro. O pai saiu da rua e foi lá visitar. Continua exatamente. Acho que a Larissa, que não sei quem está com o áudio ligado, eu não estou, mas enfim. Continua exatamente assim essa prescrição de não abrir janela. Como que está a UTI neonatal hoje em dia? Para controle de... Como a UTI neonatal, qualquer UTI, na verdade, ela é um ambiente controlado, já não tem tanta janela, né? Tem uma janela para iluminação, tá? Mas quando a gente fala de incubadora, a gente já espera que ela não... que nem a geladeira que eu falei. Você não vai colocar a parte de trás da geladeira voltada para uma janela, por exemplo. Porque se pegar sol naquela janela, aquele local vai aquecer mais ainda e a sua geladeira vai perder completamente a função, né? Ou então vai esfriar mais ainda e aí a sua geladeira vai super gelar, o que não é também muito legal. Então, as incubadoras e qualquer tipo de berço que precisa ser controlado ambientalmente, ela vai ter que ficar livre dessas coisas externas, que no caso é uma janela, por exemplo, ou uma corrente de ar de um corredor. Então, na pandemia, o que mudou? Mudou o controle de acesso das pessoas para dentro das UTIs, basicamente. Não tem mais... Eu vou falar pela minha experiência. A gente tinha um controle de higiene, mas que, assim, não era fantástico, né? É uma questão de higiene mínima. Hoje em dia, com a pandemia, além de... Porque antes você não entrava. Larissa, me avisa em 10 minutos, por favor. Antes você... 10 minutos a partir de agora? Isso, obrigado. Mas me avisa em 8, vai, mais fácil. Você não tinha antes que entrar de máscara necessariamente numa UTI neonatal, a não ser que você estivesse com algum sintoma respiratório. Você tinha que, no mínimo, lavar a mão. Se você passasse álcool, nossa, você era o máximo, né? Não precisava usar touca, não precisava utilizar um jaleco protetor, né? Um avental descartável. Hoje em dia isso já está mudado. Nós estamos cada vez mais rígidos na entrada e saída das pessoas de dentro da UTI neonatal e qualquer outro tipo de ambiente controlado. Beleza? Então, se a gente for precisar, por exemplo,
ouvir o coraçãozinho do bebê por algum motivo, né? Sempre vai colocar o esteto aquecido, né? E vai pesar o bebê, sempre forra a balança com um papel lençol, ou se você for utilizar um lençol comum, sempre fazer a tara da balança antes. Sabe tarar uma balança? Vocês sabem tarar? Sim, falando nisso, você viu os vídeos? Ainda não tive tempo. Sorry. Mas eu vou ver, prometo. É bem fácil tarar a balança. Que bom. Então, o que é importante também para esse bebê? Se ele fica urinado por muito tempo, ele pode perder calor, tá? Porque a água é um meio que mais tira calor mais rapidamente, né? O ar tira muito mais devagar. Como a água tira muito calor, a urina vai acabar esfriando esse bebê muito rapidamente e a gente pode alterar o quadro clínico desse bebê com muita rapidez, tá? Então, se for possível, o bebezinho vai ficar vestido dentro da incubadora. Se não for permitido, ele vai ficar só de fraldinha mesmo. Vocês querem fazer um intervalo, pessoal? Vocês estão de boa? Pode ser, mas por que que ele não é permitido e tem que ficar de fraldinha? Qual os motivos que faz ele ficar de roupinha? Mexer muito num bebê prematuro não é legal, tá? Você já viu que o bebê a termo, ele já é chato, né? Ele não gosta que mexe nele, e ele já tem uma certa resistência, inclusive de pele e articulações para mexer. Um bebê prematuro extremo, Sil, ele é muito pequeno e muito sensível, tá? Mas, Vini, o que eu, como profissional, e o médico vai avaliar para falar, deixa ele ali quietinho e não mexe? Tamanho, gasto de energia, tá? Se ele está hipoativo, se está hiperativo. Quanto mais hipoativo for um bebê, menos a gente deve mexer nele. Porque se você mexer nele, ele vai reagir. Reagir quer dizer gastar energia. E aí você pode comprometer ainda mais a saúde desse bebê. Entendi, prof. Intervalinho? Eu Deixa estou com muito o brava com pessoal. o senhor. Quer? Não entendi nada. Estou muito brava com você. Por quê? O que foi? Porque eu gravei lá o vídeo, entendeu? Me dediquei. Calma, minha filha. Eu trabalho em 3 empregos e tenho um bebê em casa. Você não Exatamente, sabe. Laricinha. Calma. Bom, calma. Vai dar tudo certo. Intervalo de 15 minutos para vocês, a gente volta já. Fechou, prof. Beijo.